Tá vendo, gente? A nossa vida não é só beber, comer, viajar. A gente também faz alguma coisa aí, né? A gente faz atividade física, eu acho que já regularmente, né? Pelo menos 4 a 5 vezes na semana a gente tá por aqui, né, Vaz? Eu acho que a gente Não, vai indo, né? E a gente realmente vê uma boa diferença, a gente consegue ver. É óbvio que, assim, a vontade, assim, de vir para quem, né, tá, assim, cansada ou não tem um preparo e tal, é maior, mas é tudo da mente, gente. Acho que a gente tem que ter força de vontade. E assim, às vezes a gente tem alguém que tá forçando a gente aí, né? Tem gente esperando a gente, que a gente se compromete, e a gente falou que a gente ia ter uma personal aqui, especial, e a gente até tá conversando com ela aqui, pegando várias dicas, que é a Dani. A Dani Milani. Dani, pra começar. Dani, você tá no clima? Ainda não, mas tá perto. Tá perto, a gente tem que assumir que tá perto. Né? E Dani, conta um pouquinho o que você faz, né? Se apresenta um pouquinho aí. Vamos lá. Eu sou professora de educação física, formada, pós-graduada. Estou há 22 anos já nessa luta, né? Mas eu acho que ser professor de educação física é bem gratificante, você lida com pessoas, né? E praticamente é minha vida, né? Minha vida embasada na atividade física. Já fui atleta de fisiculturismo, profissional, já ganhei vários títulos, mas hoje eu só me dedico ao bem-estar. O meu e aos que eu cuido também. Sim. Gente, olha essa mulher. Olha essa mulher. Este corpo. Que mulher. Tudo, né? Completo, né, Dani? É uma vida dedicada. Eu acho que às vezes as pessoas se pegam só olhando para o meu físico, né? Eu percebo isso, assim, principalmente as mulheres, né? O meu marido costuma dizer que eu faço mais sucesso com mulher do que com homem. É verdade, porque não tem como não olhar, né? Ele fala assim, você faz muito mais sucesso com mulher do que com homem. Eu não deixo de achar que é um elogio, porque as pessoas realmente me procuram primeiro por conta do físico, tal, por conta da minha história. Mas a minha história é uma vida, né, na atividade física, né? E eu também estou envelhecendo como todo mundo, né? Pra gente ficar velho, a gente tem que viver, né? Então, eu prefiro viver. Então, mas viver com qualidade, né? Eu acho que a atividade física, principalmente quando a gente está caminhando para envelhecimento, a gente tem que pensar em mobilidade, né, em equilíbrio, qualidade de vida. Como você se vê hoje, assim, com tudo que você fez, com tudo que você adquiriu, tanto fisicamente, mentalmente, como que você se vê hoje? Você está com quantos anos? Eu tenho 48 anos, mas é engraçado essa pergunta, porque me fazem essa pergunta. Eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho uma de 30 e uma de 23. Então, assim, eu tenho essa idade, né, cronológica, mas eu não me sinto com essa idade. E às vezes é difícil, porque mesmo que eu não me sinta com a idade, porque eu me sinto muito ativa, muito viva, com muita energia, eu acordo muito disposta todo dia, tá ali, né? Tá ali, não tem como, né? Eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no ombro, eu tenho dor no pescoço, mas a dor não me limita. É um fator que eu penso sempre na minha cabeça, né? A gente não tá falando de dor aqui, mas a dor também vem com a menopausa. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, porque tem dor articular, tem muita coisa, né? E a dor não pode bloquear as pessoas. O movimento é a cura. Então, qualquer dor que você tem, a gente não está falando de não falar que a pessoa tem uma dor crônica ou alguma coisa, mas no meu ver, assim, o público, ainda mais que eu trabalho hoje, a atividade física praticamente ela serve para tudo. Acho que o quieto atrofia também, né? O parado... É como essa porta, né? Aqui, né? Se você parar de mexer, a graxa vai ficando mais rígida, né? As articulações, né? Pulso, ombro, joelho, tornozelo, a própria coluna inteira cervical, ela depende de movimentação para que o líquido sinovial se lubrifique e se melhore tudo, né? A gente está falando aqui de poder sentar e levantar, sair de dentro de um carro, agachar para pegar alguma coisa, lavar agachar o próprio cabelo, lavar o próprio cabelo, né? Abaixar para pegar uma sacola. Então, assim, eu acho que tem uma grande diferença. Eu costumo falar isso para as minhas terceira idades lá, que eu dou aula para bastante pessoa com mais idade. Eu costumo falar que a liberdade do envelhecimento está em poder fazer as coisas sem a necessidade de alguém te ajudar. Sim. Até segunda ordem, né? Digamos assim, é óbvio, você passar por uma cirurgia, você
ter algum problema mais grave de saúde, ter um momento que alguém te cuide. Mas eu acho que existe uma grande diferença entre viver e sobreviver. E teve Sim, muita gente, assim, que veio procurar tarde, que você acha que, tipo, dá... Isso que eu ia perguntar. Tem gente que às vezes demora a hora que tá na dor, a hora que tá talvez no limite. Né? E assim, tem. Inclusive, eu comecei a dar aula para uma jovem senhora hoje, né? E ela falou assim pra mim, eu tenho medo de fazer força, né? Porque as pessoas normalmente ligam fazer força com dor. E é exatamente ao contrário. Eu falei, com 56 anos é a hora de você fazer força. Então, mas assim, durante todos os programas aqui, Sim. todos os profissionais são unânimes em falar que a atividade física é fundamental para depois dos 40. Mas assim, uma mulher começar aos 40 ou aos 50, a gente ainda consegue uma qualidade de vida melhor, mas perfeita. O seu corpo, eu acho que... Você acha que é possível? Não, você tem um histórico de atleta, né? Tenho. Mas dá para melhorar bastante. Eu vou te falar uma coisa. Quem foi atleta um dia ou quem viveu em alto rendimento tem sempre uma pulguinha, assim, né? Tipo um negocinho assim que fala assim, né? Às vezes eu tenho, porque eu vejo... hoje em dia, no próprio fisiculturismo, tem a categoria Master, que são as acima de 50 ou acima de 55. Essas mulheres, a maioria, começaram muito tarde. Eu não sei o histórico de todas, tá? Até porque eu tô fora do esporte. Esse ano me deu uma coceirinha de voltar, né? Mas eu também penso em tudo que eu ganhei já, no que eu vou ter que abrir mão, porque embora eu tenha uma dieta regrada, quando você está partindo para um esporte de alta performance ou de alta demanda, você vai ter que fazer restrição. Então, eu não vou poder mais jantar fora, eu vou ter que ter aquele horário batido das refeições. Eu gosto da vida de atleta, mas eu já vivo uma vida de atleta fora do esporte. Então, assim, eu vivo uma vida de atleta, não, eu vivo a disciplina. Rotina, Eu vivo a disciplina do atleta, né? Então, às vezes eu acabo me pegando assim, não, eu não vou, né? Mas sempre dá aquele negocinho. Daí eu às vezes eu opto por fazer algumas corridas de 5K, de 10K, mas nem isso eu tô fazendo, eu tô só vivendo o esporte, né? Que além de eu dar aula, eu treino todo dia. O que você treina? Eu treino musculação, eu treino Muay Thai, eu faço cardio e pilates. Tá bom pra Não você? Tá bom pra você? Não, é dividido. Eu tava com medo de perguntar. É dividido. Musculação eu treino 4 vezes por semana, o Muay Thai eu faço 2, o Pilates eu faço 1, daí no intervalo desses treinos eu tenho minha rotina de cardio, né, que é esteira, bicicleta, escada, ou uma própria corrida na rua, tal, mas eu tenho essa rotina consolidada em mim, assim. Como você é profissional já da área, assim, você teve também personal? Eu tenho até hoje. Você tem até hoje? Tem até hoje? Eu tenho até hoje. Porque, na verdade, eu não chamo de personal, porque hoje em dia, eu acho que tá muito vago esse negócio de personal. Eu chamo de um olhar de fora, né? Então, assim, eu gosto de ter alguém me olhando. Porque mesmo com todo esse tempo que eu tenho de treino, tal, eu sei o que eu tô fazendo, né? Quando eu vou viajar, eu treino sozinha, né? Mas, por exemplo, se eu vou fazer um agachamento um pouco mais pesado, eu preciso de um amparo. Eu sempre olho, tipo assim, vocês podem até me olhar e falar assim, nossa, ela é magrinha, tal, não sei o quê. Mas eu agacho com 120 quilos. Então, assim, 4 séries de 8, de 10. Então, eu sempre tenho uma pessoa atrás de mim me olhando. Porque eu também desbalanceio, eu também tenho dor, né? Então, assim, sempre se você... Eu costumo falar assim, você nem precisa ter um personal, você pode ter um amigo que é um entusiasta do esporte, que olhe por você de fora, ou treinar com alguém. Mas se nada disso der certo, vá treinar sozinho. Os próprios aparelhos de musculação te colocam no eixo. Eu tô falando de um agachamento livre, de uma coisa mais embasada, de um levantamento terra, que realmente você precisa de um educativo antes de entrar num exercício desse. Mas do resto, as extensoras, o leg, a flexora, os aparelhos de musculação em si já tem uma biomecânica que corrige em você. Vai ser muito difícil você lesionar num aparelho desse, sabe? Você está encostado, a biomecânica do aparelho já foi feita para isso. Eu costumo dizer que a musculação, de todos os exercícios que tem, é o que menos lesiona. E você acha que é fundamental para uma mulher acima de 40 anos fazer musculação? Olha, o que seria o mais... Qual é o exercício? Se você for escolher um esporte hoje para você ter qualidade de vida, vá na musculação. O resto é consequência. Andar no parque é consequência, pedalar é consequência. Se você não tem tempo e você quer um exercício que você só vai ter aquela 1 hora para você fazer,
Faça. Musculação. Porque a Organização Mundial da Saúde tira a pessoa do sedentarismo a partir de 10 mil passos por dia. Qualquer mãe ou qualquer pessoa que faça um serviço de casa ou que cuide de um filho, ela vai bater essa meta de 10 mil passos. Você já vai sair do sedentarismo ali. A musculação em si você não consegue, você vai ter que ir lá fazer. Não tem jeito. É. E fazer em casa? Fazer O que em casa. você acha? Hoje em dia com a internet, com o YouTube, né, o próprio Instagram, né, tem N coisas que aparecem sobre treino. Isso às vezes me deixa triste, isso às vezes me deixa feliz, porque ao mesmo tempo que tem muita gente postando muita coisa, tem muita porcaria, né, para não falar de outro jeito. Ilusão, né? Tem muita também, ilusão, né? Tem muita gente despreparada, colocando coisas lá e falando besteira. Eu acho que principalmente porque, assim, a rede social, ela lê nosso pensamento, né? Então, às vezes, exatamente. você coloca Exatamente. menopausa, atividade Exatamente. física. Já começa a aparecer as propagandas de, você vai tá com pulando ali, essa barriga, você tá com isso, você tá com aquilo. Já seduz a pessoa, seduz você, né? então assim, e daí o que acontece? Às vezes essa pessoa, por falta de informação, ou por falta de um pouquinho de conhecimento, ela vai lá, se machuca, ela nunca mais volta. Ou ela sente uma dor naquele dia que ela fez a musculação, ou alguma coisa, ela fala, não foi aquilo que me machucou. Na realidade, não foi aquilo. Não foi. Né? Eu ando muito pelas academias aqui em Indaiatuba, eu tenho uma academia minha própria, que eu dou aula, né, dentro da minha casa, que eu dou aula para as pessoas que não gostam de academia, né, eu tenho lá toda a aparelhagem de musculação que eu preciso, não é a maior coisa do mundo, mas com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer muito. Sei. E eu tenho andado por as academias aqui em Indaiatuba e eu tenho visto um amparo profissional bom nas academias que eu vou. Não tá solto. E isso é muito bom. E você acha que um acompanhamento da academia, então, é o suficiente? Se a pessoa pra quiser fazer? mesmo, Faz, se ela quiser né? muito, ela faz. Ela faz. Ela faz, ela busca, ela vai adquirir conhecimento, né? Ela vai entender o que aquilo tá fazendo com o corpo dela. No limite de você estar me perguntando de casa, né? Vamos lá, de casa. Agachar e levantar. A gente tá aqui, a gente agacha e levanta no banco. Vamos começar agachando e levantando no sofá, né? 4 Isso séries de 20. é ótimo. Né? 4 séries de 20. Vamos fazer uma brincadeirinha, assim? Pode ser. Qual o exercício ideal para o bumbum? São vários, né? Porque são várias partes, né? São vários, mas se você falar de um, eu colocaria o agachamento. Agachamento. Eu colocaria Agora, o a agachamento. reclamação da mulherada que está entrando na menopausa é a pochete. Na verdade, essa o que parte acontece, aqui, né? A mulher, né, até pelas curvas, é blindada de estradiol. A menopausa, a primeira coisa que cai e vai embora é o estradiol, o que limita, né? Então, assim, eu sou totalmente a favor da reposição hormonal. Eu sou uma adepta da reposição hormonal, menos não estando na menopausa, né? Eu sinto, o meu negócio era com TPM, minha tensão pré-menstrual me deixava sempre fora, e eu acho que a menopausa é uma TPM um pouquinho mais acirrada. Eu tenho impressão pelo relato que eu tenho, Sim, né? as No mulheres dia a dia, falam mesmo. que a menopausa, tipo assim, se você tem TPM, na menopausa você vai estar com uma TPM acirrada, né? Então, assim, eu acho que do mesmo jeito que a atividade física tá aí no YouTube, nos canais de comunicação, em todo lugar, a reposição hormonal também, né? Tem que ter muito cuidado, tem que ser muito criterioso com quem escolhe. O médico Tem muito charlatão para todo lado, Uhum. seja na atividade física, seja na... E você está mexendo com o seu organismo, Exatamente. né? Você não Então, assim, eu acho que um acompanhamento de perto, né? E uma coisa que eu queria falar aqui, que eu acho muito importante, é a mulher se autoconhecer. O autoconhecimento sobre o corpo é muito importante para você deliberar para outros profissionais o que você sente. Às vezes é uma coisa que tá batendo em você, mas você não tem um autoconhecimento de entender o porquê daquilo tá acontecendo, e aquilo fica... Né? E daí que acontece? Na menopausa você ouve aqueles relatos gigantescos das mulheres, tipo assim, quase levando à loucura por uma falta de autoconhecimento. Né? Então, o que eu posso falar? Eu acho que buscar ajuda em qualquer área dessas da saúde, atividade física, médico, nutrição, a própria hidratação é muito importante, né? É o caminho. E você acertou desde o começo a reposição? Ou você teve um período de adaptação? Eu acho que tudo? todo mundo tem. Todo mundo tem. Por exemplo, o chip, pra mim, né, que as mulheres falam o chip da beleza, que eu acho que não tem nada a ver com o chip da beleza. Pra mim, aquilo é chip
de ganho de qualidade de vida. Se for pôr chip de ganho de beleza, tá errado. Não foi bom para mim. Eu acho que me deu um pouco de espinho, um pouco de oleosidade demais da pele. Então, eu uso o que você colocaria no chip em creme. Ou em Que é pomadas muito- intravaginais. Tem uma gama de funções aí que eles têm hoje em dia, que o laboratório tem hoje em dia, né? Desde o biofilme intravaginal até os próprios géis, Olha né? o que a gente de tem absorção. hoje, Tem né, muita Dani? coisa. Imagina, Tem né? muita coisa. Antigamente não se falava, A minha não mãe, tinha, a minha né? própria mãe, eu nunca ouvi minha mãe falando em reposição hormonal ou menopausa. Mas até as pessoas 40 a mais, antigamente, eram bem... Na Já verdade- via falar de menopausa, a pessoa já queria se Então, envelhecer. é já, né? porque Sim. os 50, antigamente, era uma velhice já. Sim. Os 50 hoje está muito mudado. Ah, As mulheres... Você falou que você tem bastante alunas, né? tá muito Então, E elas têm resultados... Qual o prazo, assim, de Você está falando de resultado estético com atividade física? Estético e... Da saúde, eu acho que já Da vem, saúde, né? da Já vem saúde rápido. com atividade física, fora a dor muscular de quem nunca fez, que ela demora um pouco para se adaptar, Sim. e ela é uma fase chata, eu sempre digo uns 21 dias, né, de adaptação. E falam Às que você vezes- não pode tomar nada, né? Nada, Pra não. sair a dor. É muito ruim tomar, tipo, até relaxante muscular, Dorflex, porque você deixa de sinalizar aquilo que você precisa, né? Então, assim, eu não sou contra remédio também, mas acho assim, o máximo que você puder deixar o seu corpo responder para você daquilo que você está fazendo, melhora a adaptação do sinal metabólico. O que a gente está falando de metabolismo? Metabolismo é o anabolismo que você precisa para ganhar massa muscular. Para a gente não ter, né, sarcopenia, osteoporose, né? Ou deixar isso num grau o mais brando possível. Porque o que mata o idoso ou a terceira idade? Queda. Sim. Sim. Queda. E daí, se você tem uma musculatura mais... Hoje em dia, no que você fala de anti-age, né, anti-envelhecimento, né, protelar o envelhecimento, tudo está relacionado à massa muscular. Tudo. E você tem E quanto alunas... mais você vai deixando, mais difícil vai ser, né? E você toma alguma coisa para massa muscular? Olha, Que você acha assim que é fundamental? eu tenho uma ingesta de proteína a cada 3 horas. Mas aí você tem que se forçar. Tem, porque assim, às vezes você não tá com fome, mas antes de chegar aqui eu tinha tomado um whey, né? Então eu tomei café da manhã, eu tinha um lanche no meio da manhã, eu almocei, o meu lanche da tarde e o jantar. Todas têm proteína, todas. E eu não tô falando que eu faço uma dieta só de proteína, tá? A gente divide o carboidrato. Eu tô falando que eu tenho sempre alguma síntese nas minhas correntes sanguíneas de proteína. Tem alguma coisa ali sintetizando pra mim, ó, massa muscular. Mas você não precisa tomar whey, você pode comer. Mas você é aquela que pesa a comida? Eu pesei tanto que hoje eu não Já preciso mais sabe pesar. já olho. Mas é que você também sempre foi magrinha. Você nunca teve problema Não. de... O que você faz é Não. para ganhar massa. Isso. Eu nunca... Inclusive, quem convive comigo fala, você come muito. É que eu como pouco e várias vezes. Eu, apesar de meu prato ser vasto e grande, assim, né? Eu considero que tem uma parte grande de legumes, uma parte grande de folha. Daí vem o carboidrato e a proteína, né? É um prato grande, mas ele é grande de muito nutriente, né? E... mas você queima também muito, né? Queimo. Eu tô o dia inteiro ativa, né? A minha manhã é das 6 a meio-dia ativa. Depois ainda dou aula à tarde, daí minha parte do treino. Então, assim, eu tô sempre muito ativa. O meu relógio sempre dá 15 horas em pé. Então, assim, é muito tempo em pé. É muita coisa. É muito tempo em pé. Mas, assim, eu acho que, independente do gasto calórico que você tenha ou da atividade física que você faz, se a gente tá falando aqui de ganho de qualidade de vida, ganho de massa muscular, você sempre tem que estar pensando numa proteína ativa no seu corpo. Sempre. Alguma coisa, sabe assim? Ou você toma um whey, ou você come um ovo, ou você sai em algum lugar, pede um omelete, ou você vai em algum lugar, acha um suco para você jogar uma dose de colágeno hidrolisado que eles têm, alguma coisa. Você sempre tem que estar pensando numa forma de ingerir alguma proteína. Mas isso você está falando não só quem tem uma rotina tão pesada quanto a sua. Não. A minha mãe, antes da minha mãe falecer, eu consegui colocar na cabeça dela que ela tinha que tomar whey. Né? Então, à tarde, o lanche da tarde dela era frutas vermelhas congeladas com whey. E hoje também o pessoal começa a tomar muita creatina também, né? A creatina dos suplementos é o que tem mais embasamento científico. Você toma? Eu tomo. Mas assim, se eu falar pra você que eu já fiquei sem tomar creatina há muito tempo e não mudou nada pra mim, é que tem muito. Realmente, dos suplementos que tem aí no mercado, que são uma gama de marcas e uma gama de diversidade de suplemento, aqui tem mesmo comprovação científica, não é só em rato, né, randomizada, em pessoas. É a creatina. E sobre Eu acho que ela veio para ficar.
Eu E acho. sobre suas alunas, Anne, assim, tem alguma que você viu a transformação, assim, rápida, que você fala, ó, tem jeito, a pessoa entra no Tem. eixo, a pessoa faz Tem. direitinho. Tem. Mas é tudo junto, né? Desde a mente, corpo, alimentação. Eu falo que é um combo, né? É. É um combo. E essa aluna, tipo, E a já gente- na menopausa, Já, pré-menopausa? tem um ganho. Tem. Principalmente aquelas que eu falo que o bichinho picou, sabe? Que começa a gostar. É porque vê, Porque né, que faz começa a bem, gostar né? mesmo, Começa né? porque a fazer pessoa vai ter um falta. ganho de qualidade de vida, ela vai ter um ganho de sono, ela vai ter um ganho de Até autoestima, gost- né? É, Porque ela vai porque se ver cabeça, bem, é um né? momento, eu falo que ninguém pode treinar por você. É. Você entende? Tipo assim, ninguém pode ir lá e fazer por você aquilo. É. Eu tenho um aluno que fala assim pra mim, puta, se eu pagasse pra você, você fazia meu cardio. Seria ótimo, né? Mas tem coisa que o dinheiro não compra, É. entendeu? O dinheiro compra outras coisas, mas fazer por você, o que você coloca na sua boca, né? Aquilo que você pensa, isso o dinheiro não Procedimento compra. estético, assim, você também costuma fazer? Rosto eu assim? faço bastante coisa. É. Rosto. Ó, a pele dela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu até ia perguntar fora do ar, mas você já falou. Rosto eu vamos faço. lá. Eu já fui da época dos preenchedores, né? Há uns 8, 10 anos atrás, eu já fui da época dos preenchedores. Né? De, preencher a mandíbula, preencher a ponta do queixo, preencher a boca e tal. Hoje não tem mais nada de preenchedor. O que eu faço é bioestimulador só, botox e eu tenho um skincare igual à atividade física. É. Meu skin... Conta, passa a palavra pra gente. Eu tenho um skincare, tipo assim, que é o meu momento de autocuidado também, sabe assim? Que é de manhã, a hora que eu acordo e à noite. Eu faço uma mistura de ácido, então eu uso desde ácido retinóico até glicólico. Eu troco, né? Uhum. E até o ácido, que é o tal do Vitacid, que é o retinóico. Cada dia eu uso um, para não potencializar. Mas eu tenho uma dica da minha dermatologista maravilhosa. Olha lá. Da minha Esse vai ser dermatologista um maravilhosa. corte. Eu tenho uma dica da minha dermatologista maravilhosa, que é, antes de você usar esse ácido, para ele não ser tão abrasivo na sua pele, porque eu tenho problema de melasma também, é você hidratar o rosto. Então, você lava o rosto, né? Depois passa um tônico com algodão, deixa ele bem limpinho. Daí você hidrata o rosto, com hidratante não muito pesado, aqueles que absorvem rápido, sabe? Depois você passa o ácido. E o ácido, meninas, mulheres, sejam quem for, é pouquinho. A gente tem mania de encher o dedo. O ácido é só um pouquinho. Por isso que agora vem um espalhar conta-gotinha, né? tudo, entendeu? Né? Então vem aqui e vem pro pescoço. Né? É pouquinho, né? E esse efeito, eu acho que abrasivo dos ácidos em conjunto, eles deixam a pele mais luminosa, assim, né? Mas deixa mais, assim, você olha e você vê que é uma pele cuidada. Eu acho que esse é o segredo. E fazer isso. E protetor solar. Protetor, eu ia falar. Protetor, ainda mais você tá protetor sempre solar, pra rua aí, tudo é protetor solar. Eu ando meio adepta dos protetores em bastão. Que é legal, né? Porque como eu suo muito, os protetores em bastão, ele vem até como uma base. Então você passa, tipo, dá um risco aqui, um aqui, um aqui, um aqui, daí você espalha com a própria mão, ele vem como uma base. Eu acho que ele dura mais. Tá. Apesar de ele ser um pouquinho mais oleoso, eu acho que ele fica mais tempo no rosto. Porque quando você vai limpar, você percebe que ele tá lá ainda, sabe assim? Mas sua pele é o quê? Minha normal? pele é mista. Ah. Minha pele é mista. Minha pele é Aí, mista. gente, a dica, eu acho que... E creme de corpo específico assim, normal, hidratante? Eu tenho creme de corpo eu uso para as áreas ressecadas, sabe? Assim. Não, porque hoje, tipo assim, eu falo por mim, eu Sim. uso um creme aqui. Ai, desculpa. Eu também Drake. uso um creme aqui. Um creme aqui, um creme aqui. Aí um creme lá. Sim, lá, aí um creme lá. Eu uso creme lá também. Eu uso. Da então... perna, assim, né? Do tronco pra cintura pra baixo, eu uso sempre um hidratante, um mais hidratante, né? Porque você não tem celulite, né? Ela não Se tem apertar, celulite. tem. Mas se apertar muito. Mas se apertar... Se apertar, tem. Mas eu uso, às vezes, um creme pro cotovelo, creme pra mão, né? A pele da mão, eu acho que vai ficando um pouco mais fina. A gente vai creme pra mão. fica, Eu sou meio viciada em creme de mão, eu gosto, assim. Eu acho que até o ar-condicionado dá, tipo, uma ressecada. Sim. Eu tenho sempre na bolsa um creminho de mão, sabe? Um creminho de mão e um gloss, lip balm, sabe? Uhum. Isso eu tenho, assim, creminho de mão. Tá sempre espalhado no carro, tipo, deixa espalhado no carro. E eu acho que além disso, eu acho que é a hidratação. Todo dia eu tomo 3 litros de água. Todo dia. Às vezes quando o meu treino é um pouco mais pesado, eu devo tomar mais.
Inclusive, a gente teve a Mária que participou de um programa, ela falou que ela não bebia nada de água e ela faz bastante atividade sim. física, e a nutricionista deu uma É. bronca nela, óbvio, Na né? verdade, água, assim, é que a pessoa começa a tomar água quando ela não tem o hábito de tomar água. Vou deixar uma dica. Quando a pessoa não tem o hábito de tomar água e ela começa a tomar água, ela vai muito no banheiro. Daí aquilo acaba incomodando a rotina dela. Só que vocês têm que entender o seguinte, quando você começa a tomar muita água, seu corpo não está acostumado com aquela hidratação. Se você manter aquela hidratação uma semana, aquela água ela vai entrar dentro da célula. Por enquanto ela está fora da célula. Por isso que você vai mandando ela embora. Na segunda semana, você mantendo aquela hidratação, ela já vai ficar dentro. Olha lá, viu? E daí você não vai mais fazer tanto xixi, É. né? Então, assim, as pessoas desistem, eu acho, de tomar água por conta da ida ao banheiro. Às vezes trabalha na frente da televisão, na frente do computador, né? Não pode ficar se deslocando toda hora, tal. Mas do mesmo jeito que a pessoa desiste da atividade física por conta da dor, a pessoa desiste da hidratação por conta da ida ao banheiro. Mas se você for persistente e ficar naquilo, você para de ir tanto no Eu banheiro. vou fazer esse teste, porque o meu também era isso. Ai, tem que ficar Você começa indo no banheiro, tal, entendeu? Daí o que acontece? Você fica sua rotina acaba ficando prejudicada porque qualquer banheiro que você tem, você sai correndo pra você entrar, né? Sim. Mas eu peço, assim como a atividade física demanda uma persistência, a hidratação também, o skincare também e até a reposição hormonal, porque não é legal. E você Todo sai dia da... é chato, você entendeu? Todo dia você tem que pôr um negocinho ali, né? Ou todo dia você tem que passar o creme. Você tem que ser disciplinado. Você tem que ter uma hora para você fazer aquilo que você não vai esquecer. É verdade. Então, assim, eu costumo falar que é o autocuidado. Ô, Dani, você sai assim da linha? Ou você não precisa também, não te dá vontade? Tipo, vou viajar, vou precisar... Ou Olha, você eu bebe, tenho um aluno, toma vinho? eu tenho um aluno, esse aluno, ele perdeu 36 quilos comigo. 36, e ele se manteve, ele é meu aluno há 12 anos. E ele se mantém, tem até um antes e depois dele no meu Instagram. Tem vários antes e depois dele no meu Instagram. Depois ele virou vegano, a gente teve um probleminha aí na adaptação dele do veganismo, e agora ele tá super bem de novo e tal. Ele costuma falar pra mim quando eu volto de viagem, às vezes eu volto de viagem, alguma coisa, que eu viajei de férias, alguma coisa, e eu volto mais magra. Ai, que raiva, gente. Ele fala assim, você é a única pessoa que eu conheço que vai viajar e voltar mais magra. Por quê? O que acontece? Aqui eu tenho na mão toda hora a proteína que eu preciso. Na viagem, como eu ando muito, e a gente anda muito, eu gosto de andar. Então eu gosto de andar para conhecer os lugares, né? Dá muita quilometragem andando. E daí eu acabo não tendo, às vezes, acesso à alimentação do jeito que eu preciso, acaba pulando, eu acabo emagrecendo. Mas por conta... Mas você tá perguntando se eu bebo. Eu não bebo nada de bebida alcoólica. Mas não é por conta do físico, é porque eu não gosto. Nunca? Nunca. E o açúcar? Eu nunca tive... Difícil. Difícil. Difícil comer doce. Não cai nem em tentação, assim. Não é que eu não costumo dizer que eu caio em tentação. O meu marido gosta muito de doce. Às vezes eu dou uma beliscada de um doce dele. É que, na verdade, assim, eu tô sempre tão bem nutrida que pra mim não sobra espaço. Eu costumo falar que as pessoas viciadas em doce têm que fazer uma análise geral. Como que tá a sua alimentação? Você come bem? Pra você sobrar espaço pra hora da sobremesa, você conseguir comer uma sobremesa inteira? Porque se você tem uma alimentação vasta na comida, eu tô falando de comida, né? Se você come bem na refeição, tudo bem que o doce sempre tem um espaço, né? Porque aquilo é uma coisa palatável, o doce é palatável, né? Normalmente não sobra muito espaço, porque eu como muito bem. Entende? E tem hora que você não tem fome, que você pula também, que você fala, não tô com fome, não vou comer esse meu intervalo. É difícil. Já acostumou. É difícil porque quando eu não tô com fome, eu faço uma alimentação líquida. Eu faço um shake, né? Que normalmente é muito fácil de engolir. Com whey? Com whey. Eu faço um shake. Leite, por exemplo, ou não? Não, Leite, eu não tomo leite. Eu não tomo leite. Eu bato... Normalmente eu bato whey, um leite vegetal, ou whey, água e uma fruta congelada. Fica um shake. E se eu não tenho um shake, vai água mesmo. Eu uso aquilo ali como um alimento. Tipo assim, não, eu preciso disso aqui nesse momento. Eu preciso disso aqui nesse momento, vamos tomar, né? E hoje em dia, olha, a gama de coisas, de preço, de valores, de shake, disso, daquilo, tem para todos os bolsos, anyway, assim, sabe? De coisa que dá para você usar. Mas eu acho que, assim, eu sou sempre do fundamental de que se você puder comer uma banana ao invés de abrir uma barra de proteína, coma a banana. Eu, no caso, não comeria banana, porque eu não como banana. Então, uma maçã. Outra fruta. Outra fruta. Uma maçã. Sei lá, o que você quiser. Não, eu sei. Eu Se comeria quiser. Qualquer fruta. Assim, outro dia uma aluna perguntou, mas se eu comer a barrinha e eu tiver a banana sempre. a fruta.
E eu queria perguntar uma coisa fundamental, eu acho. Como que a gente tira a motivação para ir treinar? Assim, da onde? Você hoje acho que não precisa preciso. Precisa. É que, na verdade, assim, não é todo dia que eu acordo assim, tipo assim, nossa, hoje eu vou treinar. Até porque É de manhã que você faz? Até porque o dia que eu treino com o meu treinador, os treinos são muito difíceis. Exato. Assim, eu saio da minha zona de conforto, tipo, não é todo exercício que tá fácil pra mim, né? Então, assim, tem dia que realmente eu olho e falo assim, hoje eu tô indo porque eu tenho que ir. Sabe assim? E daí você só vai. Porque se você ficar pensando em tudo que você vai fazer, você não vai. Não. Então, assim, tem dia... E porque quando eu saio de lá, eu saio melhor. Isso. Você tem que ser... você quer pensar numa motivação? Sai de lá e saiba que você... Nunca um treino é inválido. Nunca um treino é ruim. O treino pode não ser da maneira como você queria que ele fosse. De alto rendimento. Nossa, hoje eu treinei. Mas você foi. Eu costumo falar que o feito é melhor do que o perfeito. Vai e faça. A musculação ela melhora se você fizer um aeróbico junto? Junto com a musculação ou depois ou ou antes? Ou depois, assim. Mas Eu sempre indico fazer o aeróbico depois. Depois? Depois. Você pode até fazer uns 10 minutos de bicicleta, esteira, qualquer coisa para você aquecer. Mas você precisa aquecer? Não, você pode aquecer no movimento já, com uma carga mais leve, né? Com alguma coisa mais... com o estímulo do seu próprio corpo. Né? Uma coisa mais rápida, mais ligeira ali, né? Mas eu costumo dizer, para fazer o cardio aeróbico, o que vocês quiserem aeróbico, sempre depois do treino de força. Você tem um ganho aí. Porque você usou tudo que você tinha de energia disponível no treino de força, e quando você fizer o cardio, o que você vai usar é gordura. E quanto tempo você acha o mínimo? Não falo o máximo, o mínimo. Quanto que é o mínimo de cardio? De cardio? Depois do treino de musculação? De 20, 40 minutos, já tá tendo um ganho. O cardio pode ser uma caminhadinha? Pode. E também tem esse benefício de usar a gordura? Tem. Sempre, depois que você fez o seu treino de força, independente se você é iniciante, intermediário ou avançado, independente. Você fez o treino de força ali, você já usou o glicogênio que a gente tem disponível no fígado ali, que é o que a gente come normalmente no dia anterior, né? Pra fazer aquela atividade de força. O resto que vai sobrar do cardio que você fizer, você já tá trabalhando a queima de gordura. Já vai entrar aquela queima de gordura na pós-musculação. E você recomenda jejum ou você come antes de treinar? Eu nunca faço nada em jejum. Não? Não. Às vezes, eu não vou mentir, às vezes eu faço cardio em jejum, que eu acho que me dá uma disposição a mais. Mas o que acontece no cardio em jejum? Como eu dou aula muito desde cedo, eu gosto de tomar café da manhã, porque eu acordo com fome. O café da manhã, pra mim, é a melhor refeição do dia. Eu adoro tomar café da manhã. Nossa, eu vou falar aqui uma coisa que eu como sempre, mas daí eu vou deixar uma dica se alguém quiser comer uma coisa mais gostosa, tá? Eu como 6 claras, 30 gramas de aveia e uma banana. E daí essa aveia que eu como, eu cozinho ela no micro-ondas com água. Ou com leite vegetal, né? E daí a clara eu como separada e uma banana. Normalmente a banana é mamão, um dos dois. Mas a clara você come como? Igual se fizesse ovo mexido, sabe? Só que você descarta a gema. Por que você não come a gema? Porque eu prefiro obter minha fonte de gordura de outras maneiras durante o dia. Eu como ovo cozido também. Mas daí eu gosto de comer mais azeite, eu gosto de comer alguma oleaginosa. E daí eu tenho uma divisão de gordura que se eu comer 6 ovos, vai acabar com a minha gordura do dia ou estourar. Mas isso é uma preocupação pra você? Porque você já é isso que a gente tava falando, você é magrinha. Na verdade, assim, todo mundo... Na verdade, assim... Eu sou magrinha, tal, não sei o quê, mas eu tenho uma genética de colesterol da família que não é muito boa. Então, assim, eu tenho que pensar na gordura que eu coloco. Então, assim, se eu comer... Eu poderia comer 4 claras e 2 ovos inteiros, né? Mas eu prefiro distribuir de outra maneira, né? A gente vai entrar muito específico aqui agora, se a gente for falar como dividir a gordura, mas eu prefiro comer azeite, por exemplo. Eu acho que ele tem uns benefícios maiores do que a própria gema do ovo. Mas, gente, se precisar comer ovo, coma 2 ovos. Pode comer, não vai matar o seu colesterol. Esse o meu entendimento. Mas tem outra coisa que eu como de manhã também, que é assim. Você pode colocar um ovo inteiro, mais uma clara, mais uma banana
3 colheres de sopa de aveia e 1 dose de whey. E daí, dessa mistura, você bate no liquidificador e faz uma panqueca. Ah, você não põe nada na panqueca? Põe Melzinho? uma geleia. Sem açúcar, mas eu ponho. Tá. Uma geleia. Pode pôr mel. Ninguém vai morrer se puser um fio de mel. fiozinho de mel. Ou um pedaço de queijo, É. não. Mas essa panqueca, normalmente, como eu sou, meu horário é muito batido, tipo 6, 7, 8, 9, 10, eu deixo ela pronta. Tipo, eu faço a panqueca, tipo, para 5 dias. Porque você pode deixar na geladeira e esquentar no micro-ondas. Tá. Uma forma de facilitar a minha vida, ou a bem vida, legal ou a mesmo. vida de quem tá me vendo. Você não precisa ligar o liquidificador todo dia. É muito Eu legal. deixo ela na geladeira, tipo, se você vai 5 panquecas. Legal. Daí as 5 panquecas ficam na Até geladeira. pra levar de lanche, Lanche. né? Vocês vão dar risada, né? Porque eu odeio comida de avião. Então, eu levo a panqueca quando eu vou viajar. Ai, muito bom Eu mesmo. já fui até parada na alfândega, a mulher fez eu jogar fora. Ai, que dó, né? Você não falou assim, não, peraí, nem vai comer. E eu E eu também tenho- já fui parada na alfândega com ovo. Ai, gente. E eu tenho uma dica. Tudo isso que ela falou, dá pra comprar onde? Na nova opção. Gente, a gente acabou de dar risada, porque a gente acabou de voltar de uma viagem, de um cruzeiro só de mulheres. Que legal. Então, a gente sempre comenta da nova opção turismo, que também tá sempre aí com a gente. Sim. Mas né, não é nas na nova viagens. opção que você compra aveia, mel. Não, é na granular. Cara, Geleia isso. sem açúcar. Geleia sem açúcar. Cara, os ingredientes que eu dei endereço tá aqui... Ô, Dani, você precisa ir na loja pegar seu presente que eu esqueci Vou. de trazer, tá? Vou, Pronto. eu vou, daí eu conheço a loja também. A dica que eu dei aqui da panqueca, cara, todo mundo tem em casa. Aveia, ovo, Tem. né? Aveia, ovo, whey pode ser que não, mas se você não tiver whey, você não precisa pôr whey. Não. Você pode pôr Mais aveia, o- o mais ovo, a claro. banana, fazer uma misturinha dessa, não ficar muito líquida. Meu, esquentou uma frigideira lá, antiaderente, fogo médio, Uhum. tampa, vira do outro lado. Pronto. Já E era. principalmente deixar na geladeira, Na já geladeira. pra semana, Pra né? semana. Que eu acho que é mais... Eu acho que todo mundo se perde um pouco na alimentação, nessa coisa de, porque eu vou ter que cozinhar. Meu, domingo eu cozinho e deixo feito. É. Eu tenho legumes cozidos, eu tenho o bife temperado, o frango, eu tenho a salada lavada. Você tem que se organizar. Tem que se organizar. Se você quiser se alimentar direito, você tem que se organizar. Porque se você esperar a fome bater, o que tiver na geladeira você vai comer. Exatamente. Sabe uma coisa que o pessoal erra assim, né? Na loja, às vezes, que eles se empolgam? É chocolate sem açúcar. Doce sem Esquece. açúcar. Aí não olha a Esquece. caloria do negócio. Esquece. É óbvio que você pode comer, às vezes, para um diabético, alguma coisa. Exato. Mas é importante olhar a caloria. A quantidade né? de gordura dos produtos sem açúcar, às vezes, é muito maior do que com açúcar. Tem que fazer esse comparativo A também. quantidade do que você ingere, a quantidade do que você come é tão importante do que como você olha o contexto. Então, né, às vezes é melhor você comer 2 bis do que você comer um chocolate sem açúcar. A quantidade de gordura. Então, assim, você vai optar por uma coisa sem açúcar, pra você não ter o tal do pico glicêmico lá, cara, é aquilo ali, é 30 gramas. E tem que 30 ler, gramas. eu acho que isso É é sem importante açúcar, ler é sem açúcar, eu posso comer à vontade. Não, você não pode comer nada à vontade. Nada. A não ser tomar água. água. A água pode à Água à vontade, vontade. né? Você não pode comer nada à vontade. Você tem que ter um balanço. É. Tem coisas que você gosta mais, que você vai poder... Por exemplo, eu adoro pasta de amendoim. Eu não como porque eu fiz um teste genético e eu tenho problema com amendoim. Olha que sim. tristeza. Então, assim, é uma coisa assim que, às vezes eu acho, né? Eu como um pouco, né? Mas eu já tenho um mal-estar estomacal. Não sei o que eu tenho com amendoim. Deu lá no teste genético, né? Abacate é melhor pra mim do que banana, mas eu continuo com a banana. Você não gosta de abacate? Eu Não gosto. come? Ele seria bom pra mim, lá de acordo com o teste de alimentos. Mas eu gosto de banana. Pronto. Gente, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente vai pedir a dica da Dani para a vida, para as mulheres. E Vai vocês rapidinho. anotem aí direitinho e deixa aí também um comentário pra gente. Não importa o seu destino, a Nova Opção Turismo tem sempre o melhor para sua viagem. Vamos viajar? Vamos com a Nova Opção. Meu nome é Juliana e eu sou a criadora da Granulata. Eu criei o negócio dos meus sonhos para atender as pessoas que também gostam dessa mistura do saudável com o prazeroso. Comer bem em equilíbrio para viver com mais saúde e disposição. A vida é agora. E se não partir de você se cuidar, se alimentando melhor, quem vai fazer isso por você?
Então te convido a conhecer a Granulata. Vem pra cá. No mercado, desde 1995, a Fitwork reúne tudo o que uma academia de qualidade precisa. Ótima estrutura, profissionais qualificados, trabalho personalizado e, claro, muita amizade e respeito entre alunos, professores e demais colaboradores. Além disso, temos aulas complementares como zumba, balé, futebol, bike, shibol, entre outros. Fitwork, há 27 anos, sendo a melhor parceira na qualidade de vida dos indaiatubanos. Aí, voltando, agora fica no suspense da dica da Dani para a vida das mulheres. Dani, vamos lá. A dica que eu daria, de verdade, assim, com tanto tempo de profissão, né, mexendo tanto com qualidade de vida e com pessoas, seja você o seu autocuidado. Aí, viu? Adorei isso. Aqui não tá falando mais a profissional, a personal, a ex-atleta, tô falando como mulher, de mulher para mulher. Seja você o seu autocuidado. Isso aí. Muito bom, muito bom. Foi muito Meu, bom. foi muito legal. bom. Muito legal. A gente queria ficar mais, né? Assim, Mas o pode Drake, me chamar, o Drake isso, sinalizando, pode me chamar, ela vai gente, ter que vamos voltar. Vamos Mas fazer tem tanta coisa. sei lá, a gente faz um programa, dicas da Dani, alguma coisa, eu volto. Então, eu ó, a volto. gente pode fazer um programa ao vivo para vocês mandarem as As perguntas perguntas, pra pode Dani, ser, né? pode ser. E a de gente... repente a gente pode fazer até uma aula assim rapidinha, de cadê? casa dá, tipo assim, a gente usando o que põe tem aqui, porque daí a gente tem, a gente tem que ser justo com quem tá vendo, né? A gente não uma precisar coisa de nada. prática, Vamos fazer uma atividade física que não machuca as pessoas. A gente pode dar uma Pode dica, assim, fazer. mas nada substitui uma sala de musculação. Nada. Viu? gente. Ai, obrigada. Imagina, foi um prazer. Obrigada, pessoal. Obrigado, Drake. É isso aí, gente. Dá uma Até a curtida. próxima. Curte aí. Like. Um beijo.